Olá, olá, gente, tudo bem? Estou eu aqui, professora Mayra, com a minha fiel escudeira Tigresa. Sim, e hoje nós vamos conversar um pouquinho, estudar, revisar sobre evolução, tá? E basicamente nós vamos falar de três assuntos, né? Se a gente for considerar. Darwin, Lamarck e o neodarwinismo, tá? Que são, dentro da evolução, são assuntos que são mais comentados, mais pedidos dentro do Enem. E ele pode ser pedido, às vezes, não explicitamente falando de evolução. Ele pode ser pedido dentro de uma questão, tá? Quando vocês forem resolver as questões e depois nas revisões gerais que eu fizer, vocês vão perceber que na maioria das vezes, diferente de ecologia e diferente de genética, a evolução ela é pedida misturadinha com a genética, com a ecologia, com fisiologia, e até mesmo com outras áreas da biologia, tá? Então, antes de tudo, não se esquece de se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, de dar um like e de compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga, parente, que você sabe que precisa dessa ajudinha nessa reta final para o Enem. Afinal de contas, estamos quase lá, tá? Então, bora. Evolução. O terceiro assunto mais pedido no Enem, tá? Aqui dentro da evolução, nós temos a evolução e a seleção natural. Essa imagem aqui é uma evidência clara de, uh, da evolução. Aqui nós temos um fóssil de um ser mais primitivo, tá? Dentro da seleção, da evolução e a seleção natural, então, são temas bastante importantes para você aí que vai prestar o seu vestibular, o seu Enem, tá? Compreender as teorias, tanto de Lamarck, quanto de Darwin, quanto a mistura da teoria de Darwin com as leis de Mendel, tá? É, São essenciais para você conseguir ir bem dentro desse assunto no Enem, tá? E você tem que ter em mente os conceitos de seleção natural, claríssimo o que é, e a adaptação, que são fundamentais para o seu bom rendimento na prova, tá? Primeiro, nós devemos relembrar o que é evolução, tá? O que é essa palavra? O que quer dizer? O pensamento evolutivo, então, ele baseia-se em uma ideia de mudança, ou seja, modificações que ocorreram nos seres vivos ao longo do tempo, ao longo dos anos, tá? Temos que destacar aqui também que esse tempo, ele não é apenas um período de vida do indivíduo, tá? Essas mudanças podem ocorrer durante, como muitos colocam, milhares de anos, tá? Não é só um períodozinho de 10, 15 anos, pode chegar a milhares, como está aqui. A evolução biológica, ela apresenta várias evidências que confirmam o quê? Que esse fenômeno realmente ocorre nos seres vivos, tá? Nós, inclusive, segundo já foi comprovado, estamos em constante modificação, tá? Constante evolução. A gente temos até que brincar, a involução, fulaninho lá evoluiu, né? Dentre as principais evidências, a gente pode destacar as evidências fósseis, né, o próprio carbono 14, e as semelhanças anatômicas, as fisiológicas, as bioquímicas, entre outros organismos de espécies diferentes, tá? A gente pode analisar até olhando o próprio ser humano, né? Quando a gente olha lá, a mais conhecida é a associação com o macaco, né? O chimpanzé, até os nossos outros ancestrais, o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, que é o mais próximo, né? Dentre as teorias evolucionistas que se destacaram como as pioneiras, a gente pode destacar a proposta por Lamarck e por Darwin, tá? Que foram os principais, mas aí é que está o perigo,
tá? Você tem que saber distinguir a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin, que muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Então, a primeira, teoria de Lamarck. Lamarck propôs uma teoria que ela se baseava principalmente no quê? Lei do uso e do desuso, tá? E na transmissão dos caracteres adquiridos. Ai, como é que é isso? É que foi na, na, que posteriormente foi conhecida como lamarquismo. Ele pecou em alguns pontos, porque hoje a gente sabe que as características que a gente, seja o animalzinho que nós mesmos adquirimos ao longo da vida, elas não são passadas para os descendentes, tá? Essas transformações ocorridas, elas não são passadas para o filho, para a filha, tá? Ou seja, elas não ocorrem em função do uso desuso, assim como ele colocou a árvore mais alta, que é o caso dessa imagem aqui, ela foi alongando o pescoço e assim desenvolvendo. Não, a girafinha foi crescendo, ela foi se desenvolvendo, primeiro filhotinha até virar adulta e ter altura suficiente para conseguir alcançar o galho mais alto, né? Então, não tem a ver, tá? A teoria dele veio do uso do desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos, que caiu que acabou sendo comprovado que isso não acontecia, os caracteres adquiridos ao longo da vida não são transmitidos para a sua descendência, tá? E a teoria de Darwin, que é a mais conhecida, a mais aceita, ela levantou pontos importantes, tá? Como a luta pela sobrevivência, a sobrevivência do mais apto e a ancestralidade. Foi a partir disso que foi, depois junto com a genética, que nós vamos ver mais adiante, que foi possível que a gente descobrisse nossos possíveis ancestrais, nossos possíveis genes, família, tá? Misturando a teoria de Darwin com a teoria de Mendel, genética, a gente pôde entender melhor as descendências, a evolução propriamente dita. A sobrevivência do organismo mais apto e a transmissão das características aos seus descendentes constituem a seleção natural. Com a ampliação do conhecimento genético, a teoria de Darwin foi melhorada, uma vez que ele conhecia os conceitos importantes de genética. Ele conhecia os conceitos, mas naquela época, Darwin e Mendel eram vivos nessa época, mesma época, mas apesar de Darwin conhecer os conceitos genéticos e Mendel também conhecer as questões e pesquisar sobre as questões de teoria da evolução, eles não chegaram a se conhecer nem trocar figurinha com relação aos seus estudos, tá? Não sabendo, então, como os caracteres eram transmitidos, o que Mendel estava descobrindo na mesma época que que ele fez a sua pesquisa em Galápagos, aos seus descendentes, surgiu então aqui a teoria sintética da evolução ou teoria neodarwinista. Agora nós vamos nos aprofundar sobre a teoria neodarwinista que mistura, que une, perdão, a genética de Mendel e toda a questão de herança mendeliana, herança genética, com a teoria de Darwin e da seleção natural e de onde partem tudo isso, de onde vêm as nossas características, tá? Então, a teoria neodarwinista, ela começou a ser estudada a partir de 1930, quando alguns cientistas passaram a unir a seleção natural com a genética, como o geneticista Dobansky, Mayr, um zoólogo, Simpson, um paleontólogo, e Stebbins, um botânico, tá? Como os principais autores dessas ideias. Assim, foi então que eles formularam a teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, relacionando essas duas teorias super frequentes na biologia, que é a teoria mendeliana
da genética, da questão dos caracteres hereditários, caracteres herdados dos nossos genes, e a teoria de Darwin, seleção natural. Essa teoria, ela considera o quê? Que as mutações e as combinações gênicas e seleção natural são os fatores principais que vão culminar na evolução, sendo as combinações gênicas consequências da segregação independente dos cromossomos, tá? E permutações que ocorrem durante a meiose. Então, essa teoria, ela vai resumindo, ela vai considerar mutações, combinações genéticas, vai considerar a seleção natural, tá? E todos os fatores que vão rodear a evolução e as combinações gênicas, tá? Que são as consequências da segregação independente dos cromossomozinhos. E aí, a partir disso, foi possível descobrir a origem de N doenças, tá? E também como preveni-las. Isso tudo através da observação do processo da meiose. E também, antes dela, para ver se não tinha alguma coisa, algum detalhe, na mitose. Tanto ela quanto as mutações, elas estão relacionadas à variabilidade genética da população. Lembra que a gente falou na aula passada da questão da variabilidade, de quanto mais você mistura uma população com a outra, né, mais chance você tem de ter uma variabilidade maior. Podem ser de ervilhas, podem ser de rosas, a questão dos caracteres dominantes e dos caracteres recessivos, tá? Essas últimas ocorrem ao acaso, sendo que por seleção natural podem ser mantidas como características adaptativas, ou causar o fim de determinados indivíduos, que nem os indivíduos ou animais em extinção, tá? Assim, quando positiva, né, que no primeiro caso, quando a gente descobre a variabilidade genética e ela continua em expansão, esse tipo de seleção vai permitir que alguns representantes de uma população tenham mais chance de sobrevivência, enquanto outros vão ter menos chance de continuar. A seleção natural, então, ela vai eliminar os indivíduos que têm os aspectos mais fracos, mais desvantajosos e, portanto, menos adaptados a ela. E assim, considerando que ambientes não são sistemas estáveis e constantes, diferentes pressões seletivas podem ocorrer dentro de uma população, certo? Evitando a eliminação de determinados alelos que não seriam mantidos caso o ambiente fosse homogêneo. Então, aqui a gente verifica o seguinte: resumo do neodarwinismo ou teoria da sintética da evolução. Ela vai unir os conhecimentos da seleção natural com o conhecimento genético. E o que vai acontecer ali? Vão ocorrer mutações e recombinação genética, que vai proporcionar uma variabilidade. E vai ocorrer o processo de seleção natural junto disso. E uma adaptação, onde vai sobreviver os com característica mais forte, ou, como a gente viu na aula passada, os caracteres dominantes, e vai desaparecer ou diminuir os com caracteres mais recessivos, tá? Então, aqui nós unimos a aula de genética com a evolução e já começa a ficar mais claro, né, que uma está ligada com a outra. Então, gente, era isso que eu queria propor para vocês. Ah, mas não vai ter questão, não vai ter... Vai. Eu vou deixar, se inscreve aqui, tem o link aqui embaixo para você acessar essa revisão geral, todo o material de questões para vocês revisarem lá na plataforma, tá? Por um valor super acessível, tá? R$ 197. Você pode, 197. Você pode parcelar em até 12 vezes, tá? Mas eu sou menor de idade, como é que faz? Mostra para o papai, mostra para o pai, para a mãe, mostra, ó, tá valendo a pena. Tem as questões para o Enem lá de revisão
tá? Já junta com as outras duas aulas que já tem conteúdo lá, tá? Essa aula fica lá, todo o roteirinho, toda o resumo dessa aula, é, com esses slides, vai estar todo lá na plataforma esperando você, tá? Você só tem que clicar ali e tem forma de pagamento da maneira que você quiser. E, claro, você pode me chamar no WhatsApp, que está aqui embaixo o link para você falar comigo. Você pode falar comigo diretamente no Instagram, que eu vou estar lá disponível falando, conversando com você, tá? E é isso, bons estudos, não deixa para a última hora, tá? E é isso, bora estudar, bora compreender mais esse assunto. E na próxima aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre fisiologia, tá? Os sistemas mais importantes, o sistema respiratório, o sistema digestivo, tá? Que são os sistemas mais pedidos no Enem, certo? E algumas coisas que a gente não revisou aqui é pelo tempo e também a gente pode revisar melhor através da revisão das questões. Então, bora se inscrever, não perde tempo. Tchau!